Queres começar a pintar os teus desenhos e não sabes se é melhor começar com guache ou com aguarela? Neste tutorial vamos-te dar todas as vantagens e inconvenientes de um e de outro, para poderes tomar a tua decisão e fazeres a melhor compra para arrancar com as tuas obras de arte. Se queres aprender a sério com o Fernando, subscreve o canal e ativa as notificações para saberes em cada momento quais são as aulas que nós lançamos e poderes escolher aquelas que são interessantes para ti, para avançar, para melhorar na tua arte de fazer desenhos e pintura. Por isso, obrigado, subscreve o canal e boas obras de arte! Antes de passarmos às vantagens e aos inconvenientes de cada um destes meios, da aguarela e do guache, temos que saber quais são as diferenças básicas. Na aguarela, como o próprio nome indica, a água assume um papel fundamental na aplicação do meio, mas também posso pôr água no guache. A diferença fundamental é a transparência da aguarela. Qual é a forma de apresentação quando vamos comprar guaches ou aguarelas? Para já, elas existem em tubos, tanto os guaches como as aguarelas. Mas a principal diferença é que a aguarela é normalmente, e é o mais utilizado, vendida em pastilhas. Vou-vos mostrar como é que podemos utilizar o guache e a aguarela basicamente na mesma forma. Vamos fazer. Vou utilizar uma folha de 190 gramas, uma folha de esboço normal. Os pincéis, há muitos pincéis, os pincéis da aguarela, há os achatados, pincéis mais finos, pincéis muito absorventes com água, depende do que nós quisermos fazer. Já vou utilizar este pincel aqui, mais académico, mais estudantil, muito barato, que se compra em qualquer supermercado por 1,5€, 2€, qualquer coisa assim. Eu vou utilizar aqui a minha caixa das aguarelas para colocar guache azul e a aguarela em tubo. Utilizar diretamente a tinta do guache e vou aplicá-la, buscar mais tinta e vou aplicá-la na folha. Estou a utilizar agora. Vou fazer o mesmo para a aguarela. Também limpo o pincel e vou buscar aqui tinta diretamente do tubo. Não quer dizer que o tubo não tenha já em si uma mistura diferente de água, mas pronto, tirei diretamente do tubo e para vocês verem que na prática, quando eu utilizo tubo, isto é guache e aqui é a aguarela, quando eu utilizo o tubo consigo ter os mesmos resultados diretamente sem água. Agora vamos fazer o mesmo ainda, mas com água, ou seja, vou colocar, limpar o pincel, claro, e depois vou colocar aqui uma mancha de água e vou começar pela aguarela, está bem? Para vocês verem uma coisa. Vou começar aqui com uma mancha de água e depois vou arrastar a tinta, o pigmento, para essa mancha de água. E como vocês veem aqui, a água e a aguarela têm uma emulsão, uma junção muito, muito, muito fácil. Portanto, quando pintamos a superfície, a água ajuda-nos a levar todo o pigmento de uma forma homogénea para a superfície. Agora vamos, depois se quiser limpar aqui esta parte, limpo com o pincel. Se fizer o mesmo no guache, a diferença começa logo aqui, ou seja, não sei se estão a ver aqui, a forma como a tinta se mistura com a água no guache é diferente. E obviamente, quando nós pintamos o guache, além da transparência, não é? Mas isso também dependia um bocadinho da quantidade de água, a maneira como o guache é aplicado na folha não é, obviamente, a mesma. Pronto, isto aqui é tubo. Agora vamos fazer em pastilhas. Este é o azul. E o que acontece aqui no azul é que eu estou a fazer a mistura, molhei o pincel e faço a mistura retirando pigmento
à pastilha. E construindo uma mancha, uma água, portanto, pintura, tinta, não é? Diluída com a quantidade de tinta que eu colocar, mas a pastilha permite-me colocar quantidades de tinta mais ou menos controlada, porque eu posso até saturar, já vamos ver, eu posso saturar esta mancha de água colocando muitos pigmentos da pastilha, mas posso fazê-lo gradualmente colocando poucos pigmentos. Isso é uma vantagem enorme da pastilha face ao tubo, porque o tubo é mais difícil, ou seja, arrasta-me logo mais pigmentos, é mais concentrado. E por isso, quando eu pinto com bastante água, não é, na pastilha, eu tenho uma transparência muito interessante. Mas como vos disse, eu posso saturar, não é? Venho buscar mais tinta, já tenho o pincel com água, mais tinta, já estão a ver que é a questão, e consigo um azul mais escuro na aguarela. A vantagem da aguarela permite-me controlar e definir e decidir qual é que é o montante de pigmento que eu quero colocar em cada uma das pinturas. Chamamos a atenção aqui para depois da secagem, o guache, este guache, e foi mesmo aplicado só do tubo, não é? Este guache ficou muito mais opaco do que esta aguarela sem água na mesma, ou seja, a transparência da aguarela está lá e ela é acrescentada com a água. Nós vamos comparar esta utilização do guache com esta utilização da pastilha, porque é aqui que as duas técnicas são claramente diferentes. Vamos fazer aqui uma experiência ainda. Vamos utilizar aqui um guache amarelo e a aguarela amarela também. Limpar o pincel, depois de limpar com água, que é para não tirar aqui um amarelo e pintar aqui por cima do azul. Isto eu acho, não é? Estou a pintar o amarelo. Este tal siga, portanto, começa aqui a ver-se um verde. Mas, para verem o efeito. Depois faço o mesmo com a aguarela, também sem água. Consigo que a aguarela tenha o mesmo efeito, ou seja, desaparece a transparência porque não estou a incorporar água. Eu consigo pôr o amarelo em cima do azul, em camadas, e trabalhar com a aguarela como se fosse guache. Mas isso não vale a pena. Então esse trabalho, o guache como guache. Usar aqui com água, não é? Com bastante água. Estão a ver? Com bastante água do tubo. A transparência que existe entre o azul e o amarelo. Mas, e se formos fazer o mesmo exemplo para a pastilha, vou limpar, vou pôr aqui água, bastante água. Eu agora posso, vejam a diferença de transparência, até mesmo entre estes dois meios, que há entre a utilização da água, não é? Da aguarela com o guache. Agora sim, vamos ver as vantagens e inconvenientes, considerando estas duas formas de trabalhar. Sem perder tempo, vamos começar com o preço. Pincéis. Qualquer um destes pincéis dá para pintar com aguarela ou com guache. Portanto, a questão dos pincéis não é relevante na escolha do guache ou da aguarela. Ou seja, não há diferença de preço ou de pincéis entre uma coisa e outra. Agora, preço do próprio material. Vamos encontrar uma gama de guaches barata e uma gama de aguarelas barata, só que os guaches baratos encontramos com uma qualidade aceitável, enquanto que as aquarelas baratas não têm a mesma qualidade que as aguarelas caras. É um bocado lapaliciano. Mas o que quer dizer é que se eu encontro realmente guaches de melhor qualidade com um preço mais baixo do que aguarelas de boa qualidade com um preço baixo. Por isso, se quiser, para começar, basicamente, se eu quiser encontrar um guache, um bom aguarela, a aguarela é mais cara. Portanto, primeira questão, preço
guache 1, aguarela 0. O papel do guache, uma vez que não trabalha com água, pode ser um papel de baixo peso. Não tem que ser um papel por ir além, é um papel normalíssimo, até este papel de esboço é um papel normal. Enquanto que o papel da aguarela, como trabalha com água, tem que ter características muito específicas para que a água não enfole, não enrole, não estrague, não deteriore o papel. E por isso conseguimos uma melhor adequação entre a tinta e o papel a preços mais reduzidos com guache. Por isso, 2-0 para o guache. Agora, a versatilidade. Neste caso, o guache só nos permite fazer esta forma, ou seja, uma forma seca, sem transparência. Enquanto que a aguarela é possível criar transparências, ao mesmo tempo que também criamos uma forma seca. Por isso, em termos de 3, versatilidade, 0. Agora vamos falar das questões práticas. Em termos práticos, o que é mais fácil de pegar e começar a trabalhar, não é? Estamos a comprar os tubos do guache com a caixinha de aguarelas. Os tubos do guache, tem que abrir o tubo, fechar o tubo, colocar numa paletezinha e começar a pintar, e depois fazer as misturas, etc. Na aguarela, utilizando as pastilhas, eu abro a caixa e as cores estão evidentes, tornam-se evidentes para mim. Quando eu abro a caixa, tenho as cores perfeitamente observáveis e escolho a cor ali e acolá. Portanto, só que a aguarela também precisa de água e precisa ter um recipiente para levar a água e o pincel. E, portanto, eu diria que entre a questão de abrir a caixa e ter pronto, que é melhor para as aguarelas, e a questão de ter água, que é melhor porque não preciso dela para o guache, eu diria que aqui, em termos práticos, é um empate. Agora, vamos ver o resultado. O que é que eu quero encontrar? O que é que eu quero fazer em termos de resultado? No guache, agora não quer dizer que seja no princípio, mas eu vou sentir algum momento que o guache não me dá aquilo que eu pretendo, não me dá aquilo que eu desejo. E, portanto, se eu quisesse colocar aqui o resultado em termos de qualidade da obra, não é? Eu diria que a aguarela vencia porque permite dar ao pintor a possibilidade de ir um bocadinho mais à frente. E, portanto, se eu considerar aqui a soma 2,5, 2,5. Estamos empatados? Provavelmente. E o que é que desempata na altura de escolher? Eu acho que é muito importante o preço versus o resultado. Se quiser fazer 20 pinturas a guache e 20 pinturas a aguarela, o preço do guache é muito mais barato. Agora podem pensar assim, se eu quiser fazer 500 pinturas, então ainda é muito mais barato. Quanto mais pinto, mais evidente se torna esta diferença e, portanto, vou pelo guache. Não. A partir de uma determinada altura, quando eu incremento o número de pinturas que faço, eu procuro este resultado. Portanto, o que eu diria é que, se quiserem começar e não souberem que vão fazer vida de pintura, então optem pelo preço, façam umas experiênciazinhas a guache e, passado tempo, mudem para a aguarela. Vejam como estão em termos da vossa vontade de pintar, de fazer coisas interessantes ou de fazer experiências, e aqui o preço ganha claramente para o guache, o resultado ganha claramente para a aguarela. A decisão é vossa. Obrigado, subscrevam o nosso canal para verem coisas interessantes. Tento sempre dar uma visão diferente, uma visão muito prática do que é que cada um de nós pode fazer para melhorar, e neste caso para começar a trabalhar em fazer desenhos e pintura. Traz o teu sorriso, tu és tudo o que eu preciso, e não me digas que não és capaz